A história de José, que a gente conhece, não começa no poço. Ela nasce muito antes, dentro de uma família cheia de ciúmes, preferências e conflitos que ninguém falava. José era só um adolescente quando seus sonhos começaram a mostrar algo muito maior do que ele podia entender. Ele sonhava que feixes de trigo se curvavam diante do seu feixe. Sonhava com o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando na sua direção. Para José, era só um mistério. Para os irmãos dele, era uma ameaça, era arrogância, era mais um motivo para odiá-lo. E tinha outro detalhe. Jacó, o pai de José, tinha um amor especial por ele. Não que os outros filhos não fossem importantes, mas José era o filho da mulher que Jacó mais amou na vida. Por causa disso, ele ganhou uma túnica toda colorida, um símbolo de honra, de carinho, de que ele era diferente. Quando os irmãos viram aquela túnica, o ciúme virou raiva. E quando ouviram os sonhos, a raiva virou ódio. Um dia, Jacó pediu para José ir ver como os irmãos estavam. Eles estavam cuidando do rebanho, longe de casa. José, obediente, foi. Mal sabia ele que aquela caminhada o levaria para o momento mais escuro da sua vida. Quando os irmãos o viram de longe, antes mesmo de ele chegar, já decidiram o que fazer. Lá vem o sonhador, disseram uns para os outros, e planejaram matá-lo. Rúben, o mais velho, tentou impedir e sugeriu jogar ele num poço vazio. No fundo, ele queria voltar depois e tirar José de lá. Mas os outros, tomados pelo ódio, não queriam saber de misericórdia. José chegou cheio de boa intenção, mas foi recebido com violência. Arrancaram sua túnica colorida, como se tirando a túnica pudessem apagar o destino que Deus tinha para ele. E então o jogaram num poço seco. E ali, naquele buraco escuro, sem água, sem saída, sem ninguém, José enfrentou a primeira grande prova da sua jornada. O silêncio, a dor, a traição, a sensação de abandono. Enquanto José clamava por ajuda lá de baixo, os irmãos se sentaram para comer, como se nada estivesse acontecendo. Foi quando eles viram uma caravana de ismaelitas passando por ali. Judá teve a ideia de vender José como escravo. Afinal, era melhor lucrar do que matá-lo. E foi exatamente isso que eles fizeram. José foi tirado do poço, não para ser salvo, mas para ser vendido e levado para uma terra estranha, o Egito. Tenta imaginar o coração de José nesse momento. Ele deixou de ser o filho amado para se tornar um escravo. Deixou sua casa para entrar num país desconhecido, tudo parecia perdido, e mesmo assim Deus estava ali. Silencioso, sim, invisível talvez, mas presente. Porque o propósito não tinha morrido naquele poço, o sonho não tinha sido apagado, o plano não tinha sido cancelado. José foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó. E ali, naquela nova fase, mesmo como escravo, José começou a prosperar. Tudo o que ele tocava dava certo, porque o Senhor estava com ele. Potifar percebeu isso e colocou José como administrador de toda a sua casa. Aquele que foi jogado no poço, que caiu, já começava a se levantar, mas ainda não era o palácio. A jornada estava só começando. Mesmo sendo fiel, íntegro e responsável, José ainda enfrentaria mais um vale profundo. A esposa de Potifar começou a desejar José e tentou seduzi-lo várias vezes. Mas José, temendo a Deus e respeitando seu senhor, recusou todas as investidas. Isso despertou nela raiva e frustração. E então veio a acusação falsa. José foi acusado injustamente de algo que não fez e acabou na prisão. Imagina só, José já tinha perdido a família, a liberdade e agora a reputação. Mas mesmo na prisão, a presença de Deus não o abandonou. O carcereiro percebeu que José era diferente e o colocou como responsável por todos os outros presos. Mais uma vez, Deus mostrava que ninguém pode aprisionar o propósito. Foi na prisão que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. Ele explicou que o copeiro seria restaurado ao seu cargo e o padeiro perderia a vida.
E tudo aconteceu exatamente como José disse. Antes do copeiro ir embora, José pediu: lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. Mas o copeiro se esqueceu. E José ficou mais 2 anos esquecido, preso, esperando, confiando. Até que o dia chegou. O faraó teve 2 sonhos misteriosos que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro finalmente lembrou de José. Ele foi tirado às pressas da prisão, barbeado, vestido e levado diante do homem mais poderoso do Egito. E ali, na frente de toda a corte, José declarou que não tinha poder em si mesmo, mas que Deus revelaria o significado. José explicou que os sonhos anunciavam 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita fome. E além de interpretar, ele apresentou uma estratégia de como o Egito deveria se preparar para isso. A sabedoria de José impressionou o faraó. E naquele instante, o menino rejeitado pelos irmãos, o jovem vendido como escravo, o homem preso injustamente, foi colocado como governador do Egito. A segunda pessoa mais poderosa da nação. Deus o tirou do poço, passou com ele pela prisão e o levou ao palácio. Durante os anos de fome, os irmãos de José viajaram até o Egito em busca de alimento. Eles não o reconheceram, mas José reconheceu cada um deles. O reencontro foi carregado de emoção, restauração e perdão. José poderia ter se vingado, mas escolheu curar. Em lágrimas, ele disse uma das frases mais marcantes da Bíblia: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A história de José não é só sobre dor, traição e injustiça, é sobre propósito, é sobre transformação. É sobre como Deus usa caminhos que a gente não entende para nos levar exatamente onde Ele quer. O poço não anulou o sonho, a prisão não cancelou a promessa, o silêncio não impediu o milagre. José chegou ao palácio no tempo certo, do jeito certo, preparado exatamente como Deus queria. E da mesma forma, nada do que tentaram contra você vai impedir o que Deus já determinou para a sua vida. Se essa mensagem falou com você, se tocou o seu coração de alguma forma, então não saia daqui sem deixar o seu like. Isso ajuda demais o canal e faz o YouTube entregar essa palavra para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever. E olha, já tem outro vídeo aparecendo aqui na tela agora mesmo. Clica nele e continua comigo, porque eu tenho certeza que Deus ainda quer falar mais ao seu coração hoje. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.